Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev, o seu canal do YouTube que fala sobre Delphi, barra Pascal, barra sistemas legados, tecnologia e outras cositas mas você tá sabendo que eu criei aí na comunidade Mosca Branca Dev um post dedicado a vagas de emprego em Delphi, né? Se não tá sabendo ainda, depois dá uma olhadinha lá, passa lá na comunidade. Se por acaso você estiver chegando agora, não tiver inscrito ainda no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a crescer. O foco aqui é dar um alô aí para você que está começando agora a programação ou é um curioso do mundo da tecnologia. E eu tenho trabalhado as bases do desenvolvimento de software, inicialmente com uma trilha só de lógica de programação e agora com uma trilha mais prática voltada para o Delphi. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a estrutura condicional if ou se em português. Vamos lá? Bom, eu tô com um projeto aqui lá do vídeo anterior, né, baseado em constante, e esse projetinho tá bem interessante e ele oferece para a gente algumas possibilidades muito úteis. Então, o que eu vou fazer, eu vou aproveitar essa parte aqui de baixo, esse group box, e vou modificar ele um pouquinho só, porque ele já tem a característica aí de uso de marcação, o que é muito útil para quem está trabalhando com if, tá legal? Então vamos lá. Eu vou mudar o caption dele aqui, porque agora, em vez de ser correção monetária barra desconto, ele vai passar a ser desconto progressivo. Desconto progressivo. Por que desconto progressivo, Fabiano? Bom, vamos colocar mais de uma faixa aqui. Tá? Então eu vou organizar assim, olha. Deixa eu tirar esse caption, eu vou botar assim, ó. Faixa 1. Aí eu vou botar 5% de desconto. Tá? Vamos colocar pelo menos aí umas 3 ou 4 faixas. Aqui, faixa 2. Vou botar 5,5%. Aí eu vou vir aqui, pegar mais um radio. Uma dica do Mosca Branca Dev para você. Aperte o botão Shift, mais o componente que você quer. Repara que ficou um azulzinho aqui, ó. Você vai poder clicar agora e adicionar mais de um. Ok, já tenho o que eu preciso. Dá um ESC. E aí depois você dá um X aqui. E pronto. Eu dei o ESC, pode sair do grupo. E aí eu dei o X aqui. Agora, olha, eu tenho aqui 6 radio buttons. Tá mais do que suficiente aqui para a proposta que eu pensei inicialmente. Ok. Então vamos ter aí 6 faixas. A faixa 2 já botei, agora vamos à faixa 3. A faixa 3 eu vou colocar 6%. Faixa 4 vamos colocar 7%. Na faixa 5 vamos colocar 10%. E por fim, na faixa 6 vamos botar 15%, um desconto mais agressivo. Ok.
É interessante agora a gente dar nome aos bois. Então, eu vou chegar e vou nomear agora os meus radios. Então, na faixa 1, eu vou botar como radio faixa 1. E assim por diante. Opa, estava marcado errado. Eu estava achando que estava aqui, olha. Aqui. Só renomear isso aqui, senão vai dar problema. Faixa 6. Assim. Viu? Faixa 1. Então eu vou nomear aqui radios, tá? De faixa 1 até 6. 2. Aqui 3. Aqui 4. E por fim, a 5. Naturalmente, agora eu preciso, aqui no meu botão cadastrar, focar agora nessa questão dos descontos. E aqui, possivelmente, do jeito que está agora, vai dar algum erro de compilação, porque eu mudei o nome lá dos radios buttons. E aí nós vamos explorar os nossos ifs. Aí, então, aqui nós vamos botar um comentário. Regras para desconto progressivo. E vamos começar faixa por faixa. Enfim. E vídeo faixa 1. Checked, then vai fazer alguma coisa. Aí vamos ter o else. E com isso nós já vamos explorar várias questões aqui. Tá? Else. Vamos lá. Else. If faixa 2. Vou copiar isso aqui, colar e depois eu só vou arrumar. 2, agora 4, agora 6. Bem. Então, repara que nós vamos tratar o if, o else e vamos trabalhar com uma estrutura de elfs, além de ifs alinhados. Podemos vamos trabalhar com uma estrutura de if, else, correção, e poderíamos ter também uma estrutura de ifs alinhados. Mas eu vou primeiro montar a lógica, depois eu vou te explicar com calma como é que a gente vai fazer isso aqui. Bom, então else já tenho ali, agora vou botar aqui mais um else. E aí eu vou te mostrar também uma outra questão, que é essa questão da indentação. Que basicamente são esses espaços que eu estou colocando aqui para demonstrar uma hierarquia de código. Então, faixa 1, faixa 2, aqui faixa 3, aqui faixa 4, aqui faixa 5 e aqui faixa 6. Então, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Na verdade, nem precisaria do último. Uma questão de lógica e eliminação. Aqui é else. Tirar esse ponto e vírgula. Aí aqui eu tenho mais um else. E como a última, se não foi a possibilidade de 1 a 5 marcada, só pode ser a sexta. Então o último a gente não precisa do if. Tá? Vamos ter somente assim. E é claro, eu vou fazer o cálculo aqui, propriamente dito. Então vamos lá. Todos eles são descontos, certo? Então começa com 5% na faixa 1. Tá? Então a mensalidade, na verdade, ele vai receber ela
menos o cálculo do desconto, tá? Então, essas constantes que estão aqui, elas não vão ser utilizadas. Bom, então, vamos lá. Então, ele vai receber ele menos. Qual seria o cálculo do desconto? O desconto é a mensalidade vezes, só confirmar aqui que é 5, dividido por 100. Por uma questão de hierarquia matemática, ele sempre vai fazer da esquerda para a direita. Então aqui daria certo esse vezes esse dividido por esse. Aqui eu estou botando parênteses para ajudar a organizar o código e a questão da hierarquia, tá? De lógica de cálculo. Agora eu só vou pegar isso aqui e eu sei que vai ter uma variação de índice, mas eu só vou botar isso aqui agora para facilitar para a gente. Então veja que é muito simples essa estrutura do if. Bastando um simples teste condicional, você já consegue trabalhar. Então agora, 5.5 vezes 5.5, depois 6, 7, então aqui é 6, aqui é 7, aqui vai ser 10 e lá 15. 10, e aqui 15. Então eu vou tirar aqui 5%, menos 5%, e assim por diante. Ficou esquisito assim, deixa eu botar assim. Para que eu estou usando barra barra, né, como comentário. Menos 5,5%, menos 6%, menos 7%, menos 10%, e por fim, menos 15%. Ok. Bom, então, o que eu fiz aqui é uma estrutura de ifs e elses, tá? Não é if aninhado, tá bom? Mas eu fiz uma estrutura de 6 e senãos, ifs e elses. Cada um verificando uma possibilidade, sempre, né, com booleano. Eu poderia testar assim também, tá? Ó, true. Só que seria redundante, porque a gente assume no Pascal se uma expressão booleana, se você apenas bota o if e o valor que você está testando, você já espera que ele seja um valor verdadeiro, tá legal? Mas se você colocar assim também, não tem nada demais, tá certíssimo e tá legível, que é mais importante. Bom, então aqui ele vai testar e vai aplicar o cálculo da mensalidade, tirando aí o valor do desconto. Legal? Como é que seriam os ifs aninhados? Bom, os ifs aninhados já seriam aqui uma outra pré-condição que eu fosse colocar. No caso, eu teria que botar aqui um biguinho end, tá? E aí seria o seguinte, ó, deixa eu ver o que teria de oportunidade aqui. Eu poderia botar por faixa também de valor. Então, eu poderia dizer assim, ó. Desculpa, apertei errado aqui. Então, eu poderia fazer assim, olha. If. Aí eu vou testar o valor da mensalidade que está sendo praticado nesse momento, tá legal? Então, ó, eu vou estar pegando daqui, né? O valor da mensalidade. Nessa variável, ela já recebeu essa informação em algum momento aqui. Vou posicionar aqui uma desaparecida, não.
Fonte, cheio. Foi bem pro lado. Pontinho, aqui, apareceu. Bom, então eu já estou lendo em algum lugar aqui a mensalidade, já recebi aqui o valor, né? Vou apagar esse comentário aqui, que isso aqui tem a ver com o vídeo de hoje. E aí eu vou dizer, se a mensalidade for maior, menor ou igual a R$100, ele vai dar um desconto pequeno, tá? Aí eu poderia botar assim. Aí eu poderia botar os 5%. Aí eu poderia botar um else aqui. E aí testar um range, por exemplo. If mensalidade, se ela estaria entre, por exemplo, maior que 500 end. Aí eu teria que botar um isolamento com parênteses. Se você tiver mais de um teste booleano usando if, você precisa colocar parênteses. Um só teste, não é necessário mais dois, passa a ser. Legal? E aí poderia botar assim, olha. Mensalidade menor que 1.000. Aí poderia dar um plus aqui. Eu estou dando 5% de desconto. Né, na mensalidade e poderia fazer assim, olha. Ele é um aluno que está pagando bem, pagando um bom valor aí. Ou de repente é um aluno pontual. Então eu vou chegar para ele e vou dizer, além desse 5% que você tirou, que seria o padrão da regra, você tira também mais R$30, por exemplo. Ele recebe, vou mandar tirar mais R$30 aí do valor total. Então eu aplico um desconto de 5%, que é a regra padrão, só que além da regra padrão, eu estou dizendo que é para tirar também mais R$30 aqui, porque é um aluno que paga muito bem. Então, ifs alinhados nada mais é do que um if dentro de outro if, tá? Ifs com elses é o C e o C não, né? Tô falando e não tô escrevendo. C quer dizer o if e o C não, tá? Não, então, se mensalidade menor ou igual a 100, isso aqui é menor ou igual a 100, aplica 5%. Else, ou se não, ou do contrário, se não, contrário. Aí ele verifica esse range de valores, né? Se a mensalidade está entre R$500 e R$1.000. Se tiver, beleza, então além dos 5% de desconto, tira mais R$30 aí. Então fica com um desconto maior pelo fato desse ser um aluno que está pagando bem. Tá legal? Então, é assim que trabalha com o if. Eu poderia fazer testes casados com mais de uma possibilidade, que é como está aqui, utilizando o AND. Eu poderia também utilizar, por exemplo, o OR. Tá? Poderia fazer assim, olha. Deixa eu pensar aqui. Poderia botar mais um else. E aí esse OR seria mais para um tanto faz, tá bom? Vamos botar assim, mais um else aqui. Eu vou botar if mensalidade maior que 1.000
seria uma condição, ou eu poderia estipular um teto com base no que eu já tivesse, já pudesse pensar de aplicar de desconto aqui. Ou eu posso dizer aqui pela idade, por exemplo. Tá? Se a mensalidade dele é maior que 100, a verdade é 1.000. Ou se a idade dele, se eu estou lendo a idade aqui certinho, idade, tá, beleza. E aí eu vou dizer, ou se a idade dele é maior que 60, já é um idoso ou quase um idoso, então eu diria o que? Aplica essa regra aqui com mais um último plus. Pronto. E aí aqui na verdade eu vou botar 60. Ok? É o desconto da idade. Beleza. Então, muito bem. Então repara. Ifs e elses, são os seis e os senãos. Ifs aninhados é um if dentro do outro, então eu tenho esse if, depois tenho esse if, então um é ninho, um dentro do outro. Legal? Estrutura condicional, focando aí nos operadores aritméticos e lógicos. Então eu tenho aqui um menor é igual, um maior é igual, tenho o AND, concatenação de valores com possibilidades iguais, então ele precisa estar entre 500 e 1.000 e 500 e 1.000 para poder estar satisfeita essa condição. E pode, ou então ele pode ser maior que 1.000 ou idade maior que 60, tá legal? Então a gente vai aí trabalhando com OR, sempre como uma questão de uma coisa ou a outra. Quando for AND, tem que ser uma coisa e a outra. No caso do AND, as duas ou mais possibilidades que você estiver testando, se você estiver testando 5 possibilidades, todas elas têm que ser verdadeiras para que o condicional possa ser verdadeiro. No caso do OR, não precisa. No caso do OR, basta que a primeira possibilidade ou a segunda, ou basta que simplesmente uma possibilidade qualquer esteja satisfeita. Então, se você estiver usando o OR com 10 possibilidades, se apenas uma delas for verdadeira, ele já vai estar entendendo que está satisfeito o condicional e ele vai avançar para dentro do bloco do if. Tá legal? Eu teria ainda uma última possibilidade, que seria um NOT. Tá? Eu posso botar aqui no nosso else, só para não deixar ele abandonado, vamos dizer assim. Else, eu vou botar aqui um begin. Vou botar um end aqui. Eu já sei que aqui é um desconto. Tá? Seria um desconto aqui, no caso de 15%, um desconto agressivo. Né? Deixa eu pensar aqui. Posso verificar, por exemplo, se ele está ativo ou não. Certo? E se não estivesse ativo, não era para estar fazendo nada disso. Então eu vou colocar isso aqui. Aproveitar para poder fazer um if aninhado. Então, pode ignorar isso aqui. If not o que? Ativo, certo? Vamos ver lá direitinho. Ó, é o checkbox status, né? If not checkbox status ponto checked. Ou seja, se ele não está marcado, ou melhor, então vamos botar uma mensagem simplesmente. Ou message. E aí vamos botar que o aluno
não está ativo. Se não, aí entraria aqui o nosso if com essas regrinhas que a gente estava pensando aqui. Bom, então é assim que se trabalha com o if. O not, ele sempre inverte a lógica, tá? O checked quer dizer verdadeiro, né? Se checked é marcado. Se ele estiver marcado, faça alguma coisa. Só que eu botei um not na frente. Então o not, ele está o quê? Invertendo a lógica. Tá legal? Se eu espero que isso aqui seja verdadeiro, quando eu boto o not na frente, eu espero que isso aqui seja falso. Tá legal? Uma outra comparação que eu poderia utilizar em vez de ser o not é apagar o not daqui e perguntar se o checked é igual a falso. Se ele é igual a falso, minha condição está sendo verdadeira, está sendo satisfeita. Aí então eu vou emitir essa mensagem. Do contrário, ou seja, se ele não é falso, ele só pode ser verdadeiro. Se ele é verdadeiro, está ativo, então ele vai vir para o bloco de baixo, que é um outro if aqui, e vai ir trabalhando. Tá legal? Bom, eu fiz várias possibilidades aqui. Vamos rodar o código só para a gente poder brincar um pouquinho com ele, não ficar só na teoria. Mas repara que é bem simples a sintaxe do if e também as suas possibilidades. Regrinhas básicas, um condicional simples, você não precisa usar parênteses. Um condicional composto, duas possibilidades ou mais, você tem que usar parênteses. Uma linha só de comando não é necessário begin end. Eu por acaso eu acabei deixando aqui. Isso aqui não é nenhum crime, não vou ser preso por isso. Posso utilizar o não begin end para uma linha só, é opcional, mas a partir de duas linhas em diante é obrigatório, do contrário a minha lógica fica quebrada. Se eu não botar esse begin end aqui, o que vai acontecer é o seguinte, olha, por mais que eu tenha indentado aqui, dando a entender de que essas duas linhas seriam executadas nesse bloco de if, para o Delphi, efetivamente, ele só iria executar a primeira linha de código dentro desse if. Ou seja, ele iria aplicar esse desconto de R$ 60 aqui para todo mundo desse bloco superior. No caso, se tivesse marcado faixa 1, ele iria aplicar para todo mundo aqui dentro, tá legal? O que isola a regra é justamente o código com o begin end. Então, o begin end, ele não é só uma coisa para indicar se está dentro ou se está fora de um bloco que você está testando. Ele é também para isolar uma regra, tá legal? Essas duas linhas aqui, elas pertencem a essa regra que eu coloquei aqui, legal? Então, existem erros comuns de você montar estruturas com if. Uma delas é esquecer o begin end, quando é mais de uma linha de comando, quando você precisa testar mais de uma linha de comando. A outra possibilidade é você às vezes colocar um not na frente, como eu falei, e achar que você está testando verdadeiro, na verdade você está testando ele como falso, tá bom? Eu poderia fazer essa brincadeira aqui também, ó, com not, embora não faça muito sentido, tá? Mas eu poderia dizer assim, olha, se isso aqui não for verdadeiro, como? Tá aqui igual a falso, tá? Eu estaria invertendo totalmente a lógica aqui, né? Porque o not eu espero falso, e aqui eu estou testando se ele é falso. E aí o que estaria dizendo no final das contas aqui? Se ele não é falso, então execute essa linha de comando, tá? Então o booleano dentro do if ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Não importa. O que importa é a minha lógica, o que eu preciso estabelecer de regra de negócio para que o meu teste condicional possa funcionar corretamente. Coloquei aqui, sempre esperando o verdadeiro, não preciso ter, como eu te falei, a igualdade, né? Mais de uma linha de comando, e os ifs e os else da vida, sempre que você precisar trabalhar com o senão. Repara que eu sempre utilizei dois passos para poder fazer a indentação. Isso não é uma coisa obrigatória, isso é uma convenção. Em alguns lugares costumam trabalhar assim.
Porém, às vezes o código fica muito poluído com essa esticada à direita aqui que vai acontecendo. Aí uma sugestão que eu vou te dar, não é regra de ouro, não é bala de prata, como se costumava dizer antigamente, não é uma regra de ouro, porém ela pode ser útil, tá bom? Vai depender também do lugar que você trabalha, a padronização de código que vai existir no lugar em que você trabalha, porque às vezes as pessoas vão ser mais rígidas ou vão te deixar com mais liberdade nesse sentido. Mas essa aqui seria uma outra possibilidade. Opa, esbarrei aqui. Essa seria uma outra possibilidade para você poder montar uma estrutura. Deixa eu acabar de puxar isso aqui agora. Eu vou apertar Shift Tab. Muito bem. Então aqui seria uma outra possibilidade de você controlar uma indentação. Legal? Você poder simplesmente ter. Repara que ficou mais horizontal, né? Da outra maneira ele estava mais verticalizado e puxando mais para a direita. Agora aqui ficou mais sintetizado, mais concentrado o if, talvez até menos poluído ou mais organizado. Mas aí fica ao seu critério, tá legal? Uma hierarquia mais assim, mas sempre 2 passos para a direita. Já vi ter 4 espaços, eu particularmente acho muito, mas já vi também 4 espaços. E, bom, muita teoria, expliquei muito. Vamos testar então agora para a gente ver isso na prática. Vou deixar um breakpoint aqui. Vou clicar aqui e vou botar um Add Watch. Aqui, Debug. Add Watch de cursor. Vamos rodar. Muito bem. Vamos botar então primeiro aqui, ó. Ivo da Silva. Vou deixar ele desativado. Idade 30 anos, mensalidade 200. Deixa na faixa 1 mesmo, clicar em cadastrar. Então, o que ele vai verificar? Checkbox está... eu esqueci de botar um note aqui, né? Aí ele vai ver que está marcado, não, e ele vai fazer o else dele, olha. Olha lá, ó. Não é esse que eu quero. Deixa eu parar aqui. Esqueci. Aqui tanto e deixei a lógica quebrada. Agora sim. Oportunidade agora para a Ana. Então, Ana da Silva. Deixar desativado. 36 anos. Mensalidade 250. Naturalmente feminino. Aqui. Ó. Então, se ele não está marcado, vamos ver aqui. Happy over. Ó. Vai emitir a mensagem lá para o usuário. O aluno não está ativo. Beleza. Vou marcar aqui. Então, não calculou nada lá da mensalidade. Agora eu vou marcar ativo. E agora eu vou botar aqui Maria. Vou deixar a mesma faixa de R$ 250. Vamos testar aqui agora. Então, minha mensalidade é 250. Vamos avançando. Agora ele cai no else. Verifica se a faixa 1 que está marcada. Ela está marcada. E aí ele vai entrar nas regras de negócio que eu estabeleci. O valor é menos que 100? Não. Muito bem. Aí aqui ele vai verificar se está entre esses dois valores. E aqui, tadinha da Ana. A Ana não vai receber desconto nenhum. Porque pela minha regra, só recebe desconto quem paga bem baratinho ou quem paga muito caro. Que azar da Ana, hein? Então ela não teve desconto nenhum. Agora, vamos botar 65 anos aqui para ela. E aí vamos ver de novo
Então vai entrar aqui nessa regra da idade, ó, repare que vai entrar no ouro aqui, ó. Então ele aplicou um desconto de 5% e vai tirar mais os R$ 60. Pronto, tirou. E aí ficou com esse valor aqui. Bom, as outras faixas vai acontecer o mesmo, tá? Se eu botar aqui faixa 2 ou faixa 4 e botar aqui Ivo masculino, mensalidade 300 e aplicar, ele vai vir aqui, vai ver qual é a faixa que está marcada. Faixa 2, faixa 3, faixa 4, opa, a faixa 4 está marcada, beleza, vai aplicar o desconto e aí vai finalizar o cadastro, tá legal? E assim por diante. Bom, então veja que foi muito simples, né? Eu peguei os Radio Buttons que já estavam aqui, só coloquei mais Radio Buttons e apliquei uma regra de negócio conforme o cenário foi nos dando aí de possibilidade. Tá legal? Bom, te falei bastante coisa hoje. Ifs e elses, begins e ends, condicionais com end, com or, com not, mais de uma linha de comando, indentações. Espero que você tenha gostado. Vimos bastante coisa. Não se esqueça, se você está chegando agora, de se inscrever em nosso canal. A você que já é nosso membro aí, muito obrigado pela sua audiência. Estamos crescendo, viu? De pouquinho em pouquinho estamos chegando lá, certo? Na próxima aula, vamos trabalhar um pouquinho mais de condicionais, mas aí vamos ver outras possibilidades além do if. Combinado? Por hoje é só. Um grande abraço e fique com Deus.